Bolsonaro é um grande corrupto, é um grande incompetente e é fascista. O Lula é uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo de natureza moral, não tem nenhuma visão, é um arquiconservador, está destruindo a política brasileira, especialmente o campo progressista, mas é do campo da democracia. Eu ia ser o candidato a presidente, com Haddad de vice, mas eu ia ter que aceitar que o Lula ia mentir para o povo de dentro da cadeia que era o candidato a presidente do Brasil, sem poder ser pela lei da ficha limpa. Eu não viajei para o estrangeiro para não votar, eu estava aqui e votei no Haddad. Eu costumo respeitar as organizações, diferentemente, por exemplo, do Lula, que está destruindo tudo quanto é de organização partidária, especialmente aquelas que podem fazer sombra a um pensamento mais crítico, mais progressista, mais decente da vida brasileira, como está fazendo com o PSOL, com o PCdoB, com o PSB, que é uma tragédia. Eu respeito. Eu ia ser o candidato a presidente, com Haddad de vice, mas eu ia ter que aceitar que o Lula ia mentir para o povo de dentro da cadeia que era o candidato a presidente do Brasil, sem poder ser pela lei da ficha limpa. E eu disse a ele, com palavras impublicáveis, não é que ele fosse naquele lugar, porque eu não me prestaria esse serviço sujo com que ele levou o Brasil a cair no Bolsonaro. Ele queria que você fizesse um teatro inicial de que ele seria o candidato, e aí depois exatamente o que eu estou contando a vocês. Eu não viajei para o estrangeiro para não votar, eu estava aqui e votei no Haddad. Declarei no primeira noite, ainda antes de encerrar a apuração, que votaria contra o fascismo. Apenas eu sei, como cidadão dedicado a lutar 24 horas por dia pelo Brasil e pelo povo brasileiro, ninguém tem mais direito do que eu de dizer, meu irmão, se você não quiser que eu participe do processo eleitoral me dando a oportunidade de estar no segundo turno, também não me obriga a fazer campanha com bandido. Tenha paciência, eu não tenho mais idade para isso, nem vou fazer isso, porque o que vem por aí, se a gente não romper essa bola de chumbo odienta que está amarrando o Brasil ao passado, esse país vai para uma crise sem fundamento e talvez de disruptura final. Eu sento para dialogar, e quem senta para dialogar mesmo. Eu tenho um treinamento democrático. Agora, nem eu exijo que ninguém retire a candidatura e nem eu posso chegar dizendo que admito retirar a candidatura. Por quê? Porque a condição é se nós vamos achar um traço em comum em que essa reunião não seja um grande conchavo, mais um grande conchavo despolitizado, sem compreensão programática, sem cimento, porque a tarefa não é só derrotar o Bolsonaro. A tarefa não é só impedir que o Brasil caia de volta na tragédia do lulopetismo corrupto. A tarefa é construir um caminho para o Brasil em cima de uma crise que vai nos deixar um país com terra arrasada. Legalização do aborto, contra ou a favor? Não é o presidente que resolve isso. Mas o senhor é contra ou a favor? Minha opinião já está publicada e eu percebi que tudo que se falar nesse assunto em véspera da eleição, não vou fazer isso. Por quê? Porque a guerra híbrida aprendeu isso. Se nós perguntarmos ao povo assuntos da economia, emprego, salário, taxa de juros, crediário, nome no SPC, o povo 80% é progressista. Se nós invadirmos a moral popular, a religiosidade popular, eles trocam. Isso é o reino do Bolsonaro. Mas não é Comigo não, Violão. Opinião. Não? Comigo não, Violão. Minha opinião está publicada, quem quiser conhecer. Eu posso dizer que o aborto é uma grande tragédia. Sabe, uma tragédia humana, uma tragédia social. Vamos seguir aqui só para dar tempo de E a minha grande questão, pontos. Só um minuto, já que você pediu, eu estou sendo explícito. Não, a grande questão é qual é o papel do Estado em relação a essa tragédia. Ninguém pode ser a favor do aborto. Só o Lula, na leviandade dele, mandando no Brasil 14 anos, se apresenta agora simplificando essa questão. E aí o Bolsonaro ganha 4 pontos na pesquisa. Vamos lá, sim ou não nos demais, por favor, Ciro. Legalização da maconha, contra ou a favor? Sou contra. Privatização da Petrobras? Contra demais. E se privatizar, eu restatizo. E independência do Banco Central? Esta daí eu sou contra. Vai ser revogada nos 6 primeiros meses. A continuidade do Auxílio Brasil de R$400? Virará no meu governo um auxílio, quer dizer, um programa de renda mínima, cidadania, vou chamar de Eduardo Suplicy, em homenagem ao maior combatente dessa causa, e terá status constitucional para libertar o povo dessa manipulação de véspera de eleição. É preciso alguma regulamentação da imprensa? Sim ou não? Sim, o controle remoto multifuncional.
E mais nada. Marco temporal para demarcação de terras indígenas. Contra Somos contra. A terra deve pertencer àquela ancestralmente pertencia, sempre que houver antropológica e cultural e humanisticamente a necessidade disso. Eu serei o presidente que vai encerrar essa questão, demarcando todas as terras indígenas brasileiras de uma vez por todas. Vamos lá. Taxação de grandes fortunas. Contra ou a favor? Claramente a favor. Alíquota mínima de 0,5%, derrubada do teto de 0,5%. gastos. Derrubada do teto de gastos. Contra. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Liberação de jogos de azar. Contra ou a favor? Contra. Contra. Semipresidencialismo. Contra. Golpe. Revogação da reforma trabalhista. Sem dúvida, acontecerá por uma nova sucessão de reforma trabalhista que eu já tenho modernamente proposta. Cotas raciais. Contra ou a favor? A favor e aperfeiçoá-las mais ainda. O racismo estrutural é uma grande chaga da vida brasileira. É a favor do posse, do porte de armas no Brasil? Acha que contra. A arma só serve para matar. Eu sou a favor da paz. Claro que o cidadão tem uma arma em casa é outra conversa. Prisão de condenados em segunda instância. Mudar a Constituição para garantir que qualquer condenado em segunda instância pague a pena, imediatamente. E, se eleito, vai respeitar a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do Procurador-Geral da República? Não. Qual?